Colossenses 3, verso 5 até o versículo número 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Colossenses 3, de 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui, até o versículo 11. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a soberania de Deus e a responsabilidade humana são faces de uma mesma moeda. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são faces de uma mesma moeda. Na prática, meus irmãos, na prática, minhas irmãs, significa dizer que são duas realidades que nós chamamos de realidades complementares: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando nós falamos em crescimento na graça, quando nós falamos em crescimento espiritual, nós vemos de maneira muito clara, nós vemos de forma muito incisiva a aplicação desse princípio. Que princípio? A soberania de Deus e a responsabilidade humana são verdades complementares, são faces de uma mesma moeda. Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é o agente que atua nas nossas vidas para que o progresso espiritual, de fato, se torne realidade no nosso viver. Esse é um ponto, esse é um fato e a gente não pode jamais esquecer. Mas também nós não podemos esquecer que nós temos como cristãos, nós temos como pessoas responsáveis alguns compromissos, algumas obrigações que nós devemos exercê-las para que esse crescimento espiritual, esse progresso na graça, de fato, ele se verifique e se verifique em nossas vidas. Foi por isso que nós falamos agora há pouco. Soberania de Deus, responsabilidade humana, são verdades que se complementam e que são extremamente aplicáveis quando nós falamos em crescimento espiritual, em progresso na graça. Deus é o agente através do qual o crescimento espiritual de fato acontece, Ele é que nos move o coração para isso. Contudo, uma vez que Ele nos move o coração para isso, nós também temos responsabilidades, nós também temos obrigações, nós também temos compromissos nesse processo para que, de fato, essa realidade ela venha a ser vivenciada no nosso viver. Nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos hoje ao estudo sobre os meios para o crescimento espiritual. Inclusive, nós até divulgamos ontem o tema que nós iremos estudar. Na verdade, não só hoje, mas nós também iremos estudar nos próximos domingos, meios para o crescimento espiritual. Se nós pudéssemos entender um sentido cronológico, a partir de hoje, quando nós estaremos abordando esse tema, os meios para o crescimento espiritual, nós estamos como que no cerne de toda essa série de estudos que tratam sobre o crescimento na graça. Então, nós vimos nos primeiros momentos, nos 4 estudos anteriores, aqueles aspectos mais introdutórios, aqueles aspectos mais conceituais do que seja o crescimento na graça. A partir de hoje não, irmãos.
A partir de hoje, não, irmãs. A gente vai ver na prática como isso acontece. A gente vai ver de fato como isso ocorre. A gente vai ver a materialização em si desse processo que deve acontecer nas nossas vidas. Sobre esses meios para o crescimento espiritual, A.W. Pink, ele falou o seguinte, ele definiu esses meios da seguinte forma, abro aspas, os meios para o crescimento espiritual são canais através dos quais a graça divina ela vem até nós. São canais através dos quais a graça divina ela vem a cada um de nós. Então, esses meios para o crescimento espiritual, eles envolvem os recursos que Deus disponibiliza a cada um de nós, para que, mediante o exercício dos mesmos, Deus possa operar, de fato, o desenvolvimento espiritual nas nossas vidas. Veja, meus irmãos, que coisa interessante. Veja, minhas irmãs, que coisa fantástica. Deus, na sua soberania, Ele produz em nós o crescimento espiritual. E dentro da sua soberania também, Ele determina que esse crescimento se dê através de alguns meios que Ele mesmo nos fornece. Então, quando nós abraçamos esses meios, quando nós percorremos esse caminho, quando nós abraçamos essas atitudes, pela sua graça, Ele vai infundindo graça no nosso coração, e na medida em que isso acontece, nós aprofundamos a comunhão com Ele, que é a essência do crescimento espiritual. Então, se eu pudesse dizer que a partir de hoje nós vamos ver meios para a santificação, também não seria errado, também não seria equivocado. Então, o que a gente vai considerar a partir de hoje é essa série de ações, de posturas práticas, que eu, você, todos nós devemos exercitar ao longo da nossa vida, confiando na graça de Deus, confiando na graça do Senhor, para que, mediante os exercícios dessas mesmas coisas, desses mesmos meios, Deus, Ele produza o crescimento espiritual nas nossas vidas, pegando aquela tese inicial, Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. Deus é o agente maior no crescimento espiritual das nossas vidas, mas nós também temos a nossa parcela de responsabilidade, nós também temos a nossa parcela de contribuição. Porque quando a gente trata sobre essa questão de santificação, quando a gente trata sobre essa questão de crescimento espiritual, às vezes as pessoas elas desenvolvem alguns pensamentos equivocados. Qual o primeiro pensamento equivocado que as pessoas desenvolvem? Deus é soberano, e de fato Ele é, então eu não preciso fazer nada para crescer espiritualmente. Não, é um erro. Deus é soberano, mas eu também tenho responsabilidade. Qual outro equívoco, que é o outro lado da moeda? Que eu tenho a responsabilidade primária e essencial para o meu crescimento espiritual. Uma vez que eu procuro, uma vez que eu me esforço, então isso vai se dar na minha vida a parte da ação de Deus. É outro erro, é outro equívoco. Então, a gente tem que encontrar esse pensamento equilibrado em relação a essas coisas. Deus, Ele é o agente do crescimento espiritual, mas nós também temos uma participação nesse processo. Então, a grande pergunta que se faz é, quais são os caminhos? A grande pergunta que se faz é, quais são esses meios? A grande pergunta que se faz é, o que é que eu devo fazer na prática, o que é que eu devo cumprir na minha vida para que Deus, por sua graça, infunda o crescimento espiritual no meu viver? O quê? Então a gente vai ver uma série de coisas. Hoje a gente vai considerar a primeira. Então, o primeiro meio, irmãos, irmãs, para nós crescermos na graça, é que nós devemos mortificar o nosso pecado. A mortificação do nosso pecado é o primeiro passo, vamos assim dizer. É a primeira postura, vamos assim falar. É a primeira iniciativa que nós devemos ter para que, de fato, o crescimento espiritual ele ocorra na nossa vida através da ação de Deus no nosso viver. Nós devemos mortificar o nosso pecado, nós devemos mortificar a carne na nossa vida. Então, abram por favor aí, Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. E deixa eu dar aqui uma dica cultural, viu, Liane? Para não perder aqui, o costume. E depois do quinto, aí pronto, agora vai ter dica todo domingo. Tem um livro muito bom, de John Owen,
com o título Mortificação do Pecado. Muito bom, muito bom. Esse livro, ele devia ser um livro básico para todo cristão, ao longo da sua caminhada cristã aqui na Terra. Ele vai ensinar de maneira pormenorizada como é que a gente mortifica o pecado da nossa vida, que é uma das chaves para nós crescermos espiritualmente. Então, quem puder adquirir, adquira, que é uma boa leitura, um bom conteúdo dentro desse processo. Um outro livro, Santificação, J.C. Ryle, também é um livro que trata especificamente da questão da santificação e dentro desse processo que nós temos. Um outro livro, A Prática da Piedade, de Bailey. Então, é uma biografia muito interessante, volumosa, somando os 3 livros, vão dar aproximadamente 800 páginas, mas vale a pena você ler, A Prática da Piedade, Bailey, Mortificação do Pecado, John Owen e Santificação, de J.C. Ryle. Então, uma biografia básica para você se desenvolver espiritualmente através da mortificação do pecado, ok? Então, vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, veja agora a parte B do versículo 13, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que é que Paulo aqui nos ensina? Então, o que é que Paulo aqui nos mostra? Nós somos exortados, irmãos, nós somos exortados, minhas irmãs, a mortificarmos as inclinações dos nossos desejos, a mortificarmos as inclinações da nossa carne na nossa vida. Aí você pode se perguntar, mas eu já sou crente. Aí você pode se perguntar, mas eu já sou nascido de novo. Será que eu teria essa necessidade? Será que eu teria essa carência? Sim, nós temos. Por exemplo, quando nós vemos essa exortação que Paulo faz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 13, ele direciona essa exortação de nós mortificarmos os feitos do nosso corpo, não aos incrédulos, não aos ímpios, não às pessoas irregeneradas, não, muito pelo contrário. Quando Paulo faz essa exortação que nós temos aqui diante de nós, ele dirige essa exortação especificamente para quem nasceu de novo, especificamente para nós que somos salvos. O contexto em si dessa passagem nos leva a essa compreensão, nos leva a esse entendimento. Por exemplo, vejam aí, Romanos capítulo 8, versículo 1. Texto é contexto, né? E você, para poder entendê-lo, tem que fazer essa averiguação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Veja se Paulo não está falando aqui para crentes. Veja se Paulo não está falando aqui para pessoas nascidas de novo. Ele diz, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É para descrente que ele fala isso? Não, ele está falando para crente. Então, quando ele chega no versículo 13 e faz essa exortação, para que a gente mortifique os feitos do nosso corpo, ele está dirigindo-se a pessoas que, dentro da sua concepção, como de fato eram pessoas salvas, pessoas que já estavam libertas por Cristo Jesus, pessoas que desfrutavam de paz com Deus, pessoas que não estavam sob a condenação divina, não, mas sim pessoas salvas. Quando você adianta um pouco mais, versículos 9 e também o versículo 11, então esse conceito ele fica muito mais erradicado no nosso coração, fica mais firmado, melhor dizendo, erradicado é quando você tira, fica mais enraizado no nosso coração. Veja aí, Romanos capítulo 8, versículos 9 e também o versículo número 11, dirigindo-se àqueles irmãos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Paulo se dirige a pessoas que tinham o Espírito Santo, porque dentro da concepção de Paulo, quando você não tinha o Espírito Santo, você não era de Deus, e de fato essa é a realidade. Então ele se dirige aqui para pessoas salvas. Versículo número 11: se habita em vós, versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará
também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós, ou seja, naqueles crentes, habita. Então, eu queria deixar claro justamente esse aspecto. Que aspecto? Existe uma exortação. Para quê? Para que nós mortifiquemos os feitos do nosso corpo, para que nós mortifiquemos os feitos da nossa carne. E essa é uma exortação que Deus faz para nós que somos salvos, para nós que somos remidos. Por quê? Porque as inclinações terrenas ainda se fazem presentes na nossa vida. Inclusive, nós falamos até um pouco disso domingo passado, quando nós consideramos o início do capítulo 4 da carta de Pedro, mostrando justamente essa realidade. Que realidade? Somos salvos, sim. Fomos remidos, sim. O Espírito Santo habita em nós com toda certeza, mas o pecado ainda não foi erradicado da nossa vida. Não, nós temos as nossas inclinações, nós temos os nossos desejos, nós temos algumas manifestações carnais, e conforme o ensinamento do apóstolo Paulo, elas precisam o quê? Elas precisam ser mortificadas. Nós precisamos fazer morrer essas inclinações, porque do contrário, jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, nós vamos crescer na graça. Essa, como dizem alguns estudiosos, é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual. Então, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos crescer na graça, em primeiro lugar, a gente precisa mortificar o pecado nas nossas vidas. E essa é uma luta de caráter contínuo, essa é uma luta que nós vamos travar enquanto nós estivermos ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Essa luta, irmãos, essa luta, irmãs, contra o nosso próprio eu, ela só vai se extinguir por duas razões ou em duas circunstâncias. Primeira delas, se nós morrermos e aí partirmos para a eternidade. Então, a gente vai experimentar a glória divina nas nossas almas, nos nossos espíritos, e aí a nossa luta com o pecado, ela vai estar concluída. É uma situação. A segunda situação, quando Cristo retornar para nos buscar para si, quando os nossos corpos serão transformados. Então, com exceção dessas duas situações, com exceção desses dois cenários, nós vamos lutar e continuar lutando contra o nosso pecado. Alguém já disse que as nossas almas, elas não tiram férias. Dia a dia, continuamente, a gente precisa estar batalhando, a gente precisa estar lutando. Para quê? Para que essas inclinações pecaminosas, elas não aflorem na nossa carne, não aflorem na nossa vida e nos faça cada vez mais distanciar-se de Deus. Por isso, a exortação de Paulo: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu acho interessante que nesse texto aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 13, Paulo ele coloca essa condicional, né? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, se você mortificar pelo Espírito, você vai viver. Por outro lado, se você não fizer isso, você vai morrer. Então, só há esses dois caminhos, só há essas duas realidades. E observe, conforme nós encontramos aqui, que é pelo Espírito Santo que a gente mortifica o pecado da nossa vida. Não é pela nossa própria força, não é pela nossa própria disposição, não é pela nossa própria vontade, não. O Espírito Santo tem que agir em nós, o Espírito Santo tem que trabalhar em nós. E aí, através dessa ação, eu correspondo a esse estímulo e vou mortificando o pecado nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode se indagar, mas pastor, qual é a relação então que há entre crescimento espiritual e a necessidade de mortificar a minha carne? Que relação há entre crescer na graça e a obrigação que eu tenho de mortificar o meu próprio eu? Há relação entre essas duas coisas? Sim, sim. Podemos dizer que elas estão intimamente ligadas, intimamente atreladas. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele é o provedor de todas as graças espirituais em nossas vidas. Se hoje eu, você, todos nós experimentamos da graça de Deus, se estamos a continuar experimentando a graça de Deus, isso se dá porque Deus, pela sua graça, vai concedendo graça à nossa vida, vai concedendo graça ao nosso espírito. Então, quando nós pensarmos sobre Deus,
um dos conceitos que devem vir à nossa mente é esse: ele é a fonte de onde emana toda a graça espiritual que eu careço para poder viver a vida cristã. Isso é um fato, isso é uma realidade. E aí o que é que acontece? Uma vez que nós pecamos, uma vez que nós transgredimos, a gente vai perder a comunhão com a fonte de todas as graças espirituais. Consequentemente, o que é que isso vai gerar? A gente não vai ter condições de crescer e crescer espiritualmente. Conforme nós temos na Bíblia, conforme nós temos na Palavra de Deus, o pecado, irmãos, o pecado, irmãs, é a única coisa que nos separa de Deus. É a única coisa que nos separa do Senhor. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 8, Paulo faz um elenco de várias coisas que não têm a capacidade de nos afastar de Deus. Isso é uma realidade. Contudo, o pecado tem, porque Deus é santo. Na verdade, Ele é 3 vezes santo. E aí, na medida em que nós enveredamos pelo caminho do pecado, a gente vai se afastando de Deus. Ao nos afastarmos de Deus, a gente vai se afastando da fonte de onde nós podemos extrair graça para as nossas vidas. Por isso a necessidade de mortificarmos o pecado. Por isso a necessidade de abandonarmos o pecado. Para quê? Para que possamos manter profunda e íntima a nossa comunhão com o Senhor, e em experimentando essa comunhão, eu tenho a graça, para que assim eu possa me conduzir ao longo da minha caminhada cristã. Então, é por isso que se faz necessário, é por isso que é fundamental, é por isso que é preponderante você mortificar o pecado, porque se você não for por esse caminho, se você não tiver essa postura, você se distanciará de Deus, e se distanciando de Deus, você vai se distanciar de toda a fonte espiritual de graça que lhe mantém na caminhada e que lhe fortalece ao longo da caminhada cristã. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que o profeta Isaías fala acerca disso. Abram aí, Isaías capítulo 59. Isaías 59. Eu sempre gosto de comparar essa questão de Deus como fonte das graças espirituais, necessidade que a gente tem de mortificar o pecado, a uma casa que tem uma caixa d'água, mas ela tem a caixa d'água e ela tem todo o sistema de tubulação, que possibilita a água chegar nas torneiras, em tudo aquilo que é necessário para nós utilizarmos. Se houver algum problema na tubulação, cano quebrar, algo exercer força sobre ele para que ele possa se encolher, a água não vai chegar. Ela vai estar lá na caixa d'água, mas ela não vai atender às suas necessidades. Por quê? Porque ao longo do processo houve uma interrupção. Então, assim é também no sentido espiritual. Deus é a fonte de todas as graças, Deus é a fonte de todos os dons, Deus é a fonte de todas as virtudes espirituais, mas se eu vivenciar uma vida de pecado, aí vai se criar um empecilho, e essas graças não chegarão até a mim, e em não chegando, eu não vou crescer espiritualmente. Por isso, repito, essa necessidade, mortificarmos o pecado nas nossas vidas. Olhem só o que o profeta Isaías, ele fala, Isaías 59, versículo 2, Isaías 59, versículo 2, ele diz, mas as vossas iniquidades, e ele está se dirigindo aqui para o povo da aliança, veja, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, é o que o pecado faz, nos separa da santa presença de Deus, nos priva de termos acesso à fonte das graças espirituais. Como consequência, isso acaba fazendo com que eu não me desenvolva espiritualmente. É aquela relação de causa e efeito. Aqui é aplicado no sentido espiritual, porque é assim que a Bíblia nos ensina, é assim que a palavra de Deus nos mostra. Então, é justamente por causa disso, meus irmãos, minhas irmãs, que reiteradas vezes a Bíblia, ela nos conclama, a Bíblia, ela nos exorta, a Bíblia, ela nos chama a lutarmos contra o pecado em nossas vidas. Reiteradas vezes você observa essa mesma exortação, esse mesmo chamado, essa mesma ordem que Deus nos faz: batalhem contra os seus pecados. Separei pelo menos 3 textos em que nós podemos verificar essa realidade.
Primeiro deles, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Abram, por favor, aí. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E aqui eu faço, até porque eu não ganho nada com isso, mas eu faço a propaganda dos livros. Leiam. Se não puder ler os 3 que eu indiquei, leiam pelo menos de John Owen, Mortificação do Pecado. Leiam. Porque, meus irmãos, a gente brinca com isso. Entendeu? Sobretudo nesse mundo relativista no qual nós vivemos. Não existe verdade absoluta. Cada um tem sua verdade, cada um tem seu pensamento, e às vezes o pecado, ele tem um conceito um tanto quanto deficiente, as pessoas não enxergam como deveriam enxergá-lo, e às vezes brinca com ele como não deveria brincar, e isso termina acarretando algumas consequências nocivas para as nossas vidas. Então, encaremos isso como um propósito. Que propósito? Propósito de vida, mortificar diariamente o pecado na minha vida. Não brinco com isso, mas na frente eu vou detalhar. Abram aí, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Veja o que diz aqui a palavra. Tendo, pois, ó amados, traz promessas. Se você olhar o contexto imediatamente anterior, a promessa é de Deus habitar conosco. Está aí no finalzinho do capítulo 6. Então, uma vez que isso é real, né? Ou seja, uma vez que eu tenho a promessa que Deus estará comigo, que Ele se fará presente na minha vida, um indicativo do Evangelho, conforme eu já ensinei lá atrás. Qual é o imperativo agora? Veja, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, veja, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui, Paulo, ele tem uma visão integrada, aquilo que os puritanos falavam, visão holística da vida, visão completa da vida. Ele nos exorta a nos purificarmos de toda impureza, tanto as impurezas carnais, né, que são fruto da satisfação da nossa carne, como aquelas que estão ligadas ao quê? Ao nosso espírito. Por quê? Pecamos por ações e pecamos por inclinações, motivações. Às vezes a gente tem uma visão um tanto quanto limitada do pecado. Inclusive a gente viu isso até no texto que nós lemos, nessa parte introdutória da escola dominical. Os escribas e fariseus, por exemplo, eles apenas viam a exteriorização do pecado, ou seja, quando ele se manifesta externamente. Mas Cristo disse, tenha cuidado, porque ele também se manifesta interiormente. É por isso que ele disse que é do coração onde brotam, é do coração que brotam todas as mazelas da nossa vida, assassinatos, homicídios, e aí vai. Por quê? Somos aquilo que é o nosso coração. Se o nosso coração, e como coração aqui entenda, o centro da personalidade humana, de onde parte pensamentos, sentimentos e ações, se o nosso coração, ele estiver posto no pecado, não se preocupe, nós iremos manifestar isso através das nossas ações e ações pecaminosas. Então, aqui Paulo vê, conforme nós dissemos, o cristão de maneira integrada, ou seja, a necessidade que ele tem de se purificar, não só na carne, mas se purificar também no espírito. E como é que ele faz isso? Aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Essa é uma palavra também dirigida para nós. Nós quem? Crentes. Nós quem? Salvos. Até porque somente nós que somos salvos temos essa capacitação, porque ela não vem de nós, ela é dada pelo Espírito Santo. Então, Deus aqui nos exorta nesse sentido, aperfeiçoar a nossa santidade, nos purificar cada vez mais, para que assim nós possamos seguir no propósito de Deus em relação às nossas vidas. É a primeira exortação. Mas não só essa. Vamos voltar para o texto lá de Colossenses, que foi o texto que nós abrimos a nossa lição na manhã de hoje. Eu não vou ler todo o texto não, eu vou ler só o que nos interessa de maneira mais específica, para que a gente possa ganhar tempo. Abram aí, por favor. Colossenses 3, do versículo 5 até o versículo 9. Colossenses 3, versículo 5 até o versículo 9. Todos abriram? Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Fazei, pois, morrer, veja, o que? A vossa natureza terrena. Ora, se a nossa natureza terrena não se manifestasse mais após a salvação,
Me diga uma coisa, qual era a razão, qual era o motivo pelo qual Paulo faria essa exortação? Não teria sentido, não teria objetivo. Então, ele parte desse pressuposto, ele parte dessa realidade. Que pressuposto, que realidade? A nossa natureza terrena está aqui, meus irmãos, está ativa ainda na nossa vida. E por causa disso a gente tem que fazer o quê? Manter vigilância, manter controle, de maneira específica, fazer morrer, não deixar ela se aflorar na nossa vida. Pense numa luta, pense numa briga, pense num conflito, entendeu? Que a gente trava com quem? Com nós mesmos. Eu até sugiro que você reveja o sermão de domingo passado, que a gente falou muito acerca disso, mas muito acerca disso mesmo, entendeu? Nós temos basicamente 3 inimigos. Nós temos o diabo, o nosso arqui-inimigo, nós temos o mundo, o seu sistema de valores, e nós temos nós mesmos. Em que sentido? Da nossa natureza terrena, que fica sempre batalhando, querem nos puxar do caminho de Deus, querem nos puxar do caminho do Senhor, para que nós satisfaçamos o desejo da nossa carne. Por isso Paulo diz, faça morrer a natureza terrena de vocês, mortifique o pecado em vocês, esta é a ordem de Deus, esta é a ordem do Senhor. Aí ele começa aqui a colocar algumas manifestações práticas, visíveis, dessa natureza terrena. E quais são? Ele fala, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então ele colocou aqui alguns pecados carnais e também algumas idolatrias. Mais ou menos aquelas 3 categorias que eu falei domingo passado, entendeu? Que Pedro também vai falar lá na sua carta. E ele fala, versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então muitas vezes, quando nós não empreendemos o esforço que nós devemos empreender, quando nós não nos envolvemos como nós deveríamos nos envolver nessa mortificação da nossa natureza terrena, Deus acaba nos punindo, através das suas disciplinas, através das suas correções. Por isso a necessidade de podermos estar atentos, por isso a necessidade de podermos realmente envolver-nos nessa luta. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, seremos continuamente derrotados. E aí experimentaremos também a punição de Deus sobre as nossas vidas. E aí Paulo segue, versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Parece que Paulo aqui está fazendo coro com Pedro, né? Quando Pedro vai falar aquelas coisas que ele fala no capítulo 4. Então, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, era uma realidade anterior da nossa vida, antes de nós termos a Cristo como Salvador. Hoje não mais. Elas querem aflorar, sim, mas o que é que a gente faz? Mortifica, 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 porque senão elas vão sobressair na nossa vida. Então, essa condição de vida é dos ímpios, não mais nossa. Por isso nós devemos lutar contra elas. E aí ele fala no versículo 8, agora porém, despojai-vos, ou seja, tirem de sobre vocês igualmente tudo isto. Aí ele vai colocar outra lista de pecados: ira, indignação, maldade, maledicências, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, Paulo dirige essas palavras para crentes, porque nós estamos sujeitos a viver nessa realidade. E aí a gente precisa trabalhar contra elas, lutar contra elas, uma luta interior, pessoal. Eu, você, cada um de nós travamos com os nossos próprios desejos. Não brinquemos, irmãos, não brinquemos, irmãs, com essas coisas. Como Paulo aqui diz, pois por estas coisas é que vem a ira de Deus. Então, outra exortação. Para quê? Para que a gente possa mortificar o nosso pecado. Finalizando, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 10 e 11. Veja o que Paulo diz aqui, Romanos 6, versículos 10 e 11. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, qual é a exortação de Paulo? Considere-se morto para o pecado. Em que sentido? O pecado não mais tem domínio sobre nós. Eles estão presentes na nossa vida através da natureza terrena? Sim, mas nós não somos mais escravos dele. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo. É diferente de uma pessoa que não é regenerada. Ela não pode lutar contra as suas próprias inclinações. Ela não tem força para isso. Nós não. Temos o Espírito Santo. Temos as inclinações ainda? Temos, infelizmente, né? Infelizmente. E aí, o que é que Deus faz? Ele nos dá o Espírito Santo, para que por Ele, confiados na obra de Cristo, a gente tenha essa realidade. Que realidade? Eu luto contra o pecado, mas não sou mais um escravo do pecado. Agora, a luta tem que se dar. A luta tem que ocorrer. A luta tem que existir na minha vida. Dentro desse pressuposto, eu já sou um vitorioso em Cristo Jesus, porque Cristo, através da cruz do Calvário, Cristo, através da sua morte de cruz, já venceu o pecado em minha vida. Então, é uma luta, repito, que a gente trava olhando para Cristo, em que a gente trava confiantes na obra de Cristo em nosso favor. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos mostra. Mas aí, meus irmãos, minhas irmãs, se você for uma pessoa inquiridora como eu, se você for uma pessoa que gosta das coisas bem práticas, não só aquele negócio teórico, geral, fica a pergunta: na prática, como é que eu mortifico o pecado na minha vida? Porque tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas às vezes a gente tem que mostrar o como, para que assim a gente possa fazer, porque senão fica um negócio meio complicado. Então, às vezes a gente tem a tendência de querer trabalhar de maneira generalizada. Não, a gente tem que trabalhar de maneira detalhada. E aí, quando a gente olha para a palavra, a gente vê pelo menos 1, 2, 3, 4 passos práticos para que a gente possa fazer morrer a nossa natureza terrena, para que a gente possa mortificar o pecado na nossa vida. A gente vai conseguir esse objetivo ao longo da nossa existência aqui na terra? Não, mas durante a nossa existência aqui na terra, a gente vai lutar até o fim contra ele. Através de que ações? Através de que posturas? Mediante quais comportamentos? 4, pelo menos. Primeiro deles: não alimente sua velha natureza. Não alimente sua velha natureza. É o primeiro passo que você deve dar, praticamente falando, para que você possa mortificar o pecado na sua vida. Veja o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4. O pecado é um bichinho que a gente tem dentro de nós, que para que ele não sobressaia na nossa vida, a gente tem que matar ele de fome. Isso é igual um leãozinho, né? Você tem ali um filhote de leão, bichinho bonitinho quando é novinho, né? Parece um gatinho, né? Para quem gosta de gato, né, Caleb? E também Bia, né? Mas vai dando comida ao bichinho, vá alimentando, ele vai crescer e depois ele vai comer você. No caso o leão, né? O gato não, certo? Então o pecado é da mesma forma. Vai alimentando o bichinho, depois ele come o dono, entendeu? E às vezes isso acontece, infelizmente isso acontece. Por isso Paulo fala, Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Veja, Paulo assim diz, Romanos 13, 14. Veja: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então aqui Paulo faz uma exortação: vista-se de Cristo e não se disponha para as coisas da carne conforme os seus desejos, conforme as suas concupiscências. O que é isso na prática? Se você tem queda, ou se você tem uma característica de fraqueza em determinadas áreas da sua vida, o que é que você deve fazer? Afaste-se dela, porque do contrário, você vai acabar alimentando a sua velha natureza. Então, por exemplo, existem determinadas pessoas, sobretudo aquelas que vêm do mundo, que têm uma certa fraqueza em relação à questão de vícios, e aí elas se convertem.
E aí ela é transformada. Mas aí ela não perde o contato com aquelas pessoas com as quais ela bebia anteriormente. Mais cedo ou mais tarde, o que é que vocês acham que ela vai fazer? Causa e efeito. As coisas são práticas. Porque é uma fraqueza que você já tinha. E aí você fala e você aplica para várias áreas. Outra área, a área da fofoca. Tem gente que tem a língua, né? Se for para a praia, a língua sai bronzeada, né? Porque fala que só, né? E aí não perde a oportunidade de estar escutando sobre assuntos relacionados à vida das pessoas. É uma porta escancarada para que ela possa mergulhar cada vez no pecado da fofoca. E aí você vai vendo para várias áreas da vida. A questão da pornografia, por exemplo, principalmente através de todo o apelo sexual que a gente vê, sobretudo nos meios de comunicação, em especial em relação à internet. Se você não se segura e procura estar vendo essas coisas dentro daquele falso pressuposto que você é forte para isso, você vai cair mais cedo ou mais tarde. Então, o que é que você deve fazer? Não alimenta a sua velha natureza em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sobretudo naquelas áreas em que você é mais fraco. Tem gente que tem aquela personalidade forte, né? Briga com facilidade, entendeu? E se ela for colocada sempre em situações de discussão, não vai dar outra. Ela vai brigar, entendeu? Então, são essas coisas que a gente deve se policiar. Veja como é difícil a vida cristã. Veja como é difícil a vida cristã. Geralmente da forma que se pinta hoje, não, né? Só vitória, só vitória, só vitória. Mas a realidade é diferente. A realidade é diferente. É essa luta. Veja, não começa com fora não, com os de fora não. Começa com você mesmo, com o seu próprio eu. Então, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Não alimenta a sua velha natureza. Analisa a sua vida. Veja aquelas áreas que você é mais fraco. E identificando essas áreas, evite, fuja, faça igual José do Egito em relação à mulher do seu mestre lá, corra, entendeu? Corra, porque do contrário, você vai se tornar uma presa fácil para o pecado, certo? Em segundo lugar, não se familiarize com os mundanos, não se familiarize com os mundanos. Eu aprendi uma regra com um irmão, e eu nunca esqueço essa regra. Ele diz o seguinte: a associação gera assimilação. A associação gera assimilação. E aí ele desdobrou essa regra no sentido bem prático. Eu vou deixar aqui um pouco politicamente correto para dizer essa frase, porque ela ilustra bem essa realidade. E ele também dizia: quem anda com aleijado com 3 dias manqueja. E é mesmo, entendeu? Naturalmente você vai, você não tem nenhum problema físico. Mas de você ver e conviver, meu irmão, você vai entrar também no mesmo caminho, entendeu? Então, quem anda com aleijado com 3 dias manqueja. É fato. Por quê? A associação gera assimilação. Então, a palavra de Deus nos dá vários textos do cuidado que nós devemos ter justamente com esses mundanos, que estão por aí, meus irmãos. Estão na universidade que a gente estuda, estão no ambiente de trabalho que a gente tem, estão no meio familiar, do qual a gente faz parte, estão na sociedade. Ontem mesmo eu fui resolver algumas coisas no centro, e aí os irmãos estavam vendo que meu cabelo estava meio grande, né? Porque eu estava com problema de fazer esse trabalho, mas ontem eu tive que ir. E aí estava um rapaz lá, cortando o cabelo, mas aquele era o filho do cão mesmo, porque não tem condições não. Não saía nada de bom daquela boca, entendeu? A cada 5 palavras era 10 palavrões. Eu já estava ficando incomodado. Então, se associar uma pessoa dessa, acabou-se. Mais cedo ou mais tarde você vai ter as suas mesmas ações, vai assimilar as suas mesmas posturas. E aí, ao invés de você matar o pecado que está em você, você vai potencializá-lo ainda mais. E a Bíblia fala acerca disso. Do cuidado que a gente deve ter com as nossas companhias. Abram aí, Provérbios, capítulo 4. Eu sei que é difícil, eu estava até conversando com alguns jovens ontem. O mundo acadêmico, na verdade, sempre foi assim, né? Há 20 anos, quando eu estudava nele, né? Fazia parte dele, e hoje principalmente, estava até pensando sobre isso, no que os nossos jovens sofrem, os nossos adolescentes sofrem, porque hoje, meus irmãos, está complicado. As coisas vão piorando cada vez mais, e aí você não sabe como é que vai ficar. Veja aí, Provérbios capítulo 4, de você ter esse rompimento, realmente é difícil, é uma luta. Provérbios capítulo 4, versículos 13 e 14.
Provérbios capítulo 4, versículos 13 e 14. Veja o que diz aqui o sábio Salomão: retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. 15. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Afaste-se, porque senão você vai ser enlaçado. E aí, quando você menos esperar, essa natureza pecaminosa que está em você, que não foi ainda de um todo vencida, ela vai aflorar. Por quê? A associação gera a assimilação. Um pouco mais adiante, Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. 13, 20. Olha só aqui, ó. Quem anda com os sábios será o quê? A associação gera a assimilação. A associação gera a assimilação. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa santa? Selecione seu ciclo de amizade. Selecione seu ciclo de amizade. Eu não estou dizendo com isso que você vai sair da sociedade, até porque a gente é sal da terra e luz do mundo, mas aquela questão daquele convívio, daquele relacionamento mais profundo. Então, ó, quem anda com sábios será sábio. O contrário também é verdade. Olha só o que Salomão também fala: mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Quem está dizendo isso? Bíblia, ok? Então, tanto no aspecto positivo, quanto também no aspecto negativo. Quer ser sábio? Ande com sábio. Quer se tornar uma pessoa má? Ande com os insensatos. Cuidado com as nossas amizades. Cuidado com as nossas amizades. Entendeu? Você tem conhecido todos eles, de todas as categorias. Mas amigo, tem que ser crente, tem que ser salvo, para que assim você possa ser estimulado a viver em santidade, ou então pessoas piedosas, ou então pessoas sábias. Às vezes você pode não ter a questão espiritual da salvação, na questão do ímpio, mas você vê pessoas sensatas, você vê pessoas sábias, então aquilo ali também vai servir para você, aquilo ali vai também servir para você. Então, extrai aquilo que serve para você, que lhe ajuda, que lhe faz crescer. Pega o convite das pessoas que possam lhe ajudar. Repito, às vezes podem nem ser pessoas salvas, mas são pessoas que, no sentido moral, no sentido da experiência, tem alguma coisa para lhe ensinar. Tem, talvez nem tudo, com certeza nem tudo, mas com certeza alguma coisa ela tem para lhe ensinar. Então, é isso que a gente deve se preocupar. Ok? Então, ó, em primeiro lugar, não alimente sua velha natureza. Em segundo lugar, não se familiarize com os mundanos. Eu tirei outros textos aqui, mas por amor ao tempo eu vou passar. Em terceiro lugar, guarde o seu coração do mal. Guarde o seu coração do mal. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Isso aqui vocês podiam citar já de qual é salteado, todo mundo sabe desse texto. Provérbios 4, versículo 23. O que é que diz aí? De tudo o que se deve guardar, sobretudo, melhor dizendo, o que se deve guardar, guarda o coração. Qual a razão dessa exortação? Porque dele, ou seja, do coração, procede as fontes da vida. Irmãos, irmãs, nós somos o que é o nosso coração. Não esqueça dessa regra não. Nós somos aquilo que é o nosso coração. E quando eu falo coração, não é este órgão responsável pelo bombeamento sanguíneo. Não. Oxigenação do sangue. Não. Mas o coração aqui é o centro da nossa personalidade. De onde partem pensamentos, de onde partem palavras, de onde partem ações. Então guarde. E a Bíblia diz, por exemplo, que os nossos olhos, eles são janelas para o nosso coração. Os nossos ouvidos também.
as nossas ações também. Então, por isso que a gente deve evitar qualquer coisa que possa incutir no nosso coração aquilo que é mal, porque por natureza ele já é mal, e aí você acaba potencializando a sua maldade. Por isso, guarde o seu coração, guarde a sua vida. E mais uma vez eu me remeto a essa realidade que nós estamos vivendo, sobretudo por causa da facilidade dos meios de comunicação, de você se expor os seus olhos a coisas que não são boas, não são lícitas, não edificam. Evitem. Por quê? Isso vai trazer malefício para a nossa vida. Porque se você não guardar o seu coraçãozinho, ninguém vai guardar por você não. E se você não guardá-lo, mais cedo ou mais tarde, você vai colher os efeitos perniciosos, nocivos dessa postura na sua vida. Então, essa palavra aqui ela é sempre atual. De tudo que se deve guardar, guarda o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Adultérios, homicídios, invejas, conforme Cristo falou lá em Mateus capítulo 15, a gente viu na leitura introdutória, foi providência, não estava nem programado. Surge e brotam de onde? Do nosso coração. Às vezes, você chega em determinadas situações onde as pessoas caem em determinados pecados. Como a gente gosta de falar, pecados cabeludos, né? E a gente fica aquele espanto, como foi que isso aconteceu? Isso não aconteceu dia para a noite. Isso foi um processo que começou quando a pessoa abriu o seu coração para o pecado. E aí é só questão de tempo. Por isso, permanece a exortação: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede todas as fontes da nossa vida. Ok? Então, não alimente a sua velha natureza, não se familiarize com os mundanos, guarde o seu coração do mal. Em quarto lugar, não acumule pecados em sua vida. Veja aí, 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Gente, diariamente, a gente precisa fazer uma asepsia espiritual. Hoje está todo mundo, em virtude do coronavírus, tendo esse cuidado, né? Tem gente até que está com toque. Pode ver um potinho de álcool, né? Que ele vai passando. É assim também que a gente deve ter em relação à nossa alma, entendeu? Fazendo essa avaliação, fazendo essa averiguação: o que foi que eu falei, o que foi que eu pensei, quais foram as minhas ações que não condizeram com a palavra. Não justifique não, confesse, coloque diante de Deus, e assim você vai se libertando da influência do pecado na sua vida. Você vai se libertando até o final da sua caminhada aqui na terra, entendeu? Porque graças a Deus, a gente tem esse recurso da palavra. A Bíblia trata dessa realidade na nossa vida. Ela não nos trata como pessoas justas, no sentido de quê? De nós não pecarmos mais. Nós somos justos porque nós fomos declarados inocentes. Então, no sentido daquilo que é imputado para nós, mas não a nossa condição em si, porque nós somos ainda pecadores. E em virtude da Bíblia ser realista em relação à nossa vida, ela nos disponibiliza os meios para que a gente possa remediar os aspectos negativos que a gente tem que enfrentar. Dentre eles, o quê? A questão do pecado. Então, ela dá o recurso. Porque nós somos pecadores, nós pecamos continuamente, diariamente, palavras, pensamentos e ações. Esse é o fim do mundo? Não. Por quê? Porque a gente tem um recurso do perdão, a gente tem um recurso da confissão, e a gente tem, acima de tudo, a eficácia do sangue purificador do Senhor e Salvador Jesus. Isso faz toda a diferença. Então, qual é o conselho de João? Ele diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel, Ele, Deus, é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, veja, de toda injustiça. Então, não tem pecado para o qual, uma vez que há confissão, não haja o perdão para Deus. Tem sim. E esse é o recurso que nós temos a nosso favor ao longo da nossa vida aqui na terra, porque não é fácil. Quando você trava uma luta com o pecado, quando você trava uma luta com a sua própria natureza, às vezes acontece uma coisa interessante, que se você não tiver cuidado, você acaba se desestimulando.
Às vezes você consegue dar um passo para frente e 3 para trás. E aí você olha, rapaz, parece que está ficando pior o negócio. Não, continue. E em meus fracassos que muitas vezes a gente tem na nossa vida, o que é que a gente deve fazer? Confessar e confiar no perdão de Deus mediante o sangue de Jesus Cristo que está em nossa vida. Essa é a diferença, meus irmãos, para nós que somos cristãos. Muitas vezes o mundo nos condena e diz que é santo e vive fazendo coisa errada. Posso até fazer, acidentalmente na minha vida, mas eu tenho o recurso de confessar, ser perdoado, restaurar a minha condição e prosseguir. Então, é esse o benefício que nós temos da parte de Deus, é esse o benefício que nós temos da parte do Senhor. Então, em primeiro lugar, para que a gente possa crescer espiritualmente, o que é que a gente precisa fazer? Mortificar o pecado nas nossas vidas, porque a palavra de Deus nos exorta nesse sentido. Mas na prática, quando é que isso acontece, ou como é que isso acontece? Quando eu não alimento a minha velha natureza, quando eu não me familiarizo com os mundanos, quando eu guardo meu coração do mal, quando eu não acumulo pecados em minha vida. Aí eu vou estar dando passos sólidos, firmes, para quê? Para estar mortificando a minha velha natureza ao longo da minha jornada aqui na terra. Lembrando, é um processo que não terá fim, só terá fim em 2 situações. Quais são? Morte ou retorno de Cristo. Então, com exceção dessas 2 realidades, sua luta aqui na terra contra o pecado vai continuar. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder, mas esteja certo uma coisa: no final, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E isso faz toda a diferença. Então, concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, crescimento espiritual consiste em ter e parecer mais com Cristo. Crescimento espiritual consiste em ter mais de Cristo e parecer mais com Cristo na nossa vida. Logo, esse objetivo de ter a Cristo, de parecer mais com Cristo, sobretudo parecer mais com Cristo, ele não será alcançado caso o nosso pecado não seja refreado. Então, para que eu pareça mais com Cristo, eu tenho que refrear cada vez mais as inclinações pecaminosas na minha vida. Por quê? Porque Cristo é sem pecado. Então, se eu tenho como referência e padrão para a minha vida, e se eu procuro andar nos seus passos, uma obrigação que recairá naturalmente sobre mim é o quê? A necessidade de refrear o pecado na minha vida. Então, nós podemos dizer, abro aspas, o pecado não mortificado de hoje é a impiedade de amanhã. O pecado não mortificado de hoje é a impiedade de amanhã. Então, se você não procura mortificar o pecado hoje na sua vida, amanhã ele se transformará em impiedade. Amanhã ele se transformará em rebelião, em afastamento dos caminhos do Senhor, que é a fonte de todas as graças espirituais. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que travar essa luta, conforme nós falamos, uma luta constante, uma luta ardorosa na nossa vida. Contra quem? Contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza, contra nossas próprias inclinações. Então, 2 aplicações bem básicas para que a gente possa sair daqui pensando nessas coisas. A primeira delas, avaliemos quais são as manifestações pecaminosas que mais cogitamos em nossos corações e afetam as nossas ações em nossas vidas. Avalie, faça isso, não agora, e se possível agora comece, mas ao longo da sua vida. Quais são aquelas manifestações pecaminosas que rondam o meu coração, que se fazem presente na minha vida com mais constância? Todos nós temos áreas em que nós somos mais fracos, em termos do pecado. Todos nós temos, uns na área financeira, outros na área do relacionamento, outros na área sexual, enfim, cada um de nós temos as nossas áreas mais deficitárias. Então, é para elas que a gente tem que correr logo para poder ajustar, não esquecendo das outras, é claro. Mas, se você tem uma situação crítica numa determinada área, você tem que agir, resolver, sanar, com a graça de Deus, para que você possa evoluir em termos espirituais. É mais ou menos quando um navio ele fura o seu casco, né? Se você tem ali vários furos, mas os furos que são maiores, você vai se preocupar com os menores no primeiro momento? Não. Você vai se preocupar com os maiores.
e depois você vai tentar fechar os outros, porque aí você consegue uma certa estabilidade. Então, da mesma forma, é na questão espiritual. Quais são aqueles pecados mais gritantes? Quais são aquelas inclinações mais constantes na minha vida? Quando eu avalio naquilo que eu mais erro, naquilo que eu mais falho, aí você trabalha com elas. Se não puder trabalhar, procura uma pessoa para que possa lhe aconselhar, para que possa lhe ajudar, orar com você, ler as Escrituras, enfim, estar junto ali com você. Por isso que é tão importante o discipulado, porque você não trabalha somente em trabalho na igreja, você trabalha fora, porque trabalhar aqui é muito bom, você ensina, vai para casa, as pessoas também, às vezes com seus próprios pecados, mas quando você se relaciona pessoalmente com as pessoas, aí você consegue saber as dificuldades dela, aí você consegue chegar mais junto dela, e aí você tem um trabalho mais ativo. Não só é fazer trabalho, é investir em vidas, que é muito mais importante que trabalhos eclesiásticos, que muitas vezes a gente foca toda a nossa atenção e esquece de vidas. Então, faça isso, avalie, procure pessoas confiáveis, que possam lhe ajudar, que possam estar junto com você, que possam orar com você, para que assim você possa se fortalecer e aí você seguir firmemente na caminhada cristã. Segunda coisa, consideremos, irmãos, irmãs, a nossa luta contra o pecado, conforme nós já falamos, vencida, melhor dizendo, na vitória de Cristo. Consideremos a nossa luta contra o pecado vencida na vitória de Cristo. A gente luta contra o pecado. Sim, muitas vezes nós somos derrotados por ele, sim, num plano específico, mas num plano geral, Cristo já venceu o pecado por nós. Então a gente precisa apenas se apropriar dessa vitória, e a gente vai se apropriando através dos meios que Deus nos disponibiliza para isso. E eu queria fechar com o mesmo texto que nós falamos domingo passado. Abram aí, 1 Pedro capítulo 4. Revisem, meus irmãos. Na verdade, eu dou até um conselho para vocês. A gente já está hoje no 5º estudo sobre crescimento espiritual. Revise todos. Existe uma forma de aprendizado que eu considero uma das mais eficazes, a repetição. Então, quanto mais você vai incutindo, você vai aprendendo. Então, faça as minhas palavras em relação ao sermão do domingo passado. Centrou justamente nisso. Olhem só, 1 Pedro 4. Luta a luta pensando nisso. Luta a luta visualizando essa verdade. E aí fica muito mais fácil. Diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmo do mesmo... vou ler do início. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as suas paixões, ou com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido, para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, que possamos nos armar do mesmo sentimento de Cristo, que sofreu, mas venceu o pecado. Então, que a gente possa lutar contra o pecado, sabendo que alguém já venceu essa luta por nós. E essa luta foi o nosso Salvador que venceu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma luta que você trava, já sabendo da vitória final. O pecado pode até nos impor algumas derrotas, mas no final, o saldo já está positivo em nosso favor. Parece mais, para quem tem mais de 40 sabe disso, né? Parece mais Rock Balboa, né? Que apanha, mas no final sempre ganha, né? Então, mais ou menos é assim. Certo, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos faça pensar sobre essas coisas, que a gente possa nos preocupar com essas coisas, que a gente possa nos envolver com essas coisas, para que a gente assuma esse compromisso contínuo de que mortificar o pecado da nossa vida. Faça isso, que você vai estar dando o primeiro passo para crescer espiritualmente, o primeiro passo para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, que Ele nos abençoe e seja com cada um de nós. Amém.